Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, falando um pouquinho de Efésios. Começamos esta nova temporada e nos próximos 3 meses vamos juntos estudar este tema desta carta específica escrita por Paulo. Paulo, que foi um evangelista ali para os crentes em Éfeso. E este é o título do vídeo de hoje. O evangelista para Éfeso. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que diz: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde ali raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila, chegando ali ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, ele foi à sinagoga para debater com os judeus. Atos capítulo 18, versículos 18 e 19. Este era o perfil missionário de Paulo, um homem preocupado em levar a mensagem do evangelho a todo mundo em sua geração. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito da vida de Paulo neste vídeo, mas antes, quero te convidar a se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E também convide seus amigos para conhecer o nosso canal. Eu vou rodar a vinheta e é este tempo que você tem para se inscrever, habilitar, comentar e compartilhar este conteúdo. Não sai daí. Após percorrer várias cidades da Ásia Menor, Paulo então chega a Éfeso com o coração cheio de expectativas. A cidade era um importante centro comercial e cultural, repleta de pessoas de diversas origens e crenças. E Paulo tinha certeza que em Éfeso ele encontraria um terreno fértil para espalhar o evangelho de Jesus Cristo. E assim que ele chegou à cidade, ele começou a frequentar a sinagoga local, onde debatia com os judeus e gregos sobre a mensagem de salvação que havia recebido do Senhor Jesus. Muitos se mostraram receptivos e interessados em ouvir mais, enquanto outros se opunham veementemente à mensagem de Paulo. Contudo, ele não se deixou abalar pelos desafios que surgiam, e com o passar do tempo, ele foi percebendo que pregar apenas na sinagoga não seria o suficiente para alcançar a totalidade dos cidadãos de Éfeso. Foi então que ele decidiu alugar a escola de Tirano, um espaço público de grande circulação, onde ali ele poderia ensinar diariamente e livremente a todos os que desejassem ouvir sobre Jesus. E neste lugar, ele pôde compartilhar as boas novas de Jesus com um número cada vez maior de pessoas e durante aproximadamente 2 anos ministrou com fervor e dedicação, expondo a verdade do Evangelho e demonstrando o poder transformador do amor de Cristo Jesus. Muitos ficaram maravilhados com as palavras pregadas por Paulo e com os milagres que Deus operava por seu intermédio. As notícias sobre as maravilhas realizadas por Paulo em Éfeso se espalhou por toda a região. E não apenas os efésios, mas também pessoas de cidades vizinhas vinham em busca de cura e de libertação. E apesar desta fama, ele tinha plena convicção de que era o poder do Deus Espírito Santo quem operava estes sinais e prodígios, confirmando a veracidade do evangelho que ele pregava. Contudo, nem tudo foram flores durante a sua estadia em Éfeso, pois ele enfrentou a oposição de feiticeiros e magos que temiam perder ali a sua influência e o poder diante do avanço do evangelho de Jesus. E um incidente peculiar ocorreu quando 7 filhos de um judeu chamado Seva tentou ali expulsar demônios usando o nome de Jesus, mas foram brutalmente atacados pelos espíritos malignos. Isso está lá em Atos 19 e vale a sua leitura. Este episódio serviu para demonstrar a importância de uma fé genuína e de um relacionamento pessoal com o Senhor. Estes exorcistas eram conhecidos por percorrer diferentes regiões, fazendo uso de práticas espirituais não ortodoxas para expulsar demônios e espíritos malignos. Ao ouvirem falar do poder e autoridade que o nome de Jesus exercia sobre os espíritos malignos, eles decidiram incorporá-los em seus rituais. No entanto, eles não tinham uma relação genuína com Jesus e simplesmente usavam o nome do Senhor como um acessório ou amuleto para suas próprias atividades. O incidente peculiar ocorreu quando 7 destes exorcistas judeus que eram ambulantes, conhecidos como filhos de Cefa, tentaram confrontar um espírito maligno em um homem.
Eles se aproximaram daquele homem e, confiantes em seu conhecimento e práticas espirituais, disseram: nós conjuramos pelo Jesus a quem Paulo prega. No entanto, o espírito maligno, demonstrando a sua superioridade e o seu reconhecimento da verdadeira autoridade de Jesus, respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O espírito maligno, reconhecendo a falta de conexão genuína dos exorcistas judeus com o próprio Jesus, prevaleceu sobre eles. O homem possuído pelo Espírito saltou sobre eles, subjugando-os e dominando-os, fazendo com que fugissem da casa completamente derrotados e feridos. A notícia deste evento bizarro e humilhante rapidamente se espalhou por toda a cidade de Éfeso. O incidente gerou uma profunda impressão nas pessoas ali de Éfeso, pois eles testemunharam os exorcistas conhecidos ali sendo humilhados e dominados por um espírito maligno, que foi algo inacreditável e deixou uma marca indelével na consciência coletiva da cidade. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando a curiosidade e a busca por uma compreensão mais profunda sobre a autoridade e o poder do nome de Jesus. E as pessoas começaram a questionar a validade das práticas e dos rituais espirituais que até então eles haviam seguido. E aqueles que antes buscavam exorcistas judeus ambulantes para se livrarem de espíritos malignos e problemas espirituais, agora sentiam dúvidas sobre a eficácia destas práticas. Eles perceberam que o poder não residia nas palavras ou rituais em si, mas na conexão genuína com o Senhor Jesus. E a notícia do incidente com os exorcistas judeus que eram ambulantes alcançou os ouvidos de muitos ali em Éfeso. E à medida que as pessoas compartilhavam as suas experiências e discutiam sobre a autoridade de Jesus, o interesse em conhecer mais sobre este Jesus só crescia e crescia rapidamente. E o episódio serviu como um ponto de inflexão, levando muitos a repensar suas crenças e práticas religiosas. E um líder cristão local, provavelmente um discípulo de Paulo, aproveitou esta oportunidade para ministrar àqueles que estavam abertos e receptivos aos ensinamentos sobre Jesus. Ele explicou que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da opressão espiritual. Ele compartilhou as histórias dos milagres, ensinamentos e sacrifícios de Jesus, destacando a sua morte e ressurreição como a base da esperança e salvação para todos os que creem. Ele compartilhou as histórias dos milagres, ensinamentos e sacrifícios de Jesus, destacando a sua morte e ressurreição como a base da esperança e salvação para todos os que creem. E as pessoas em Éfeso foram tocadas por esta mensagem de esperança e redenção. Elas viram a diferença entre os exorcistas judeus ambulantes que usavam o nome de Jesus em vão e aqueles que realmente acreditavam e seguiam a Jesus. Reconheceram que Jesus não era apenas um meio de alcançar poder espiritual, mas o centro de uma fé transformadora. E, consequentemente, muitos começaram a abandonar as suas antigas práticas espirituais e a se voltar para Jesus. Eles renunciaram às suas conexões com a magia, com a bruxaria e outras práticas ocultas que estavam ali enraizadas em Éfeso, e se voltaram para uma fé mais profunda em Jesus, buscando a sua orientação, o seu perdão e a sua libertação. Mas nem tudo foram flores para Paulo. Ele também precisou lidar com questões internas dentro da igreja em Éfeso. E durante o seu tempo ali na cidade, ele se preocupou em formar e treinar líderes e presbíteros que ajudariam a cuidar da comunidade de fé após a sua partida, sempre se preocupando em fazer alertas sobre os falsos mestres e doutrinas distorcidas que poderiam surgir e causar divisões entre os irmãos. E nestes 2 anos intensos, Paulo não parou de pregar o evangelho em Éfeso durante a sua primeira visita. Na verdade, ele continuou ministrando na cidade por aproximadamente 3 anos, como é mencionado ali em Atos 20, versículo 31. Sua paixão pela propagação do evangelho e o amor pelas pessoas impulsionaram a sua permanência ali na cidade. E quando Paulo deixou Éfeso e partiu em mais uma viagem missionária, o seu amor pela cidade não saiu mais do seu coração. E já em sua 3ª viagem missionária pela Ásia, ele fez uma breve parada em Éfeso quando estava a caminho de Jerusalém. Durante esta sua visita, ele se reuniu com os líderes da igreja em Éfeso e os encorajou, pois sabia que não voltaria a vê-los em um curto espaço de tempo.
A razão pela qual Paulo partiu de Éfeso foi principalmente devido ao seu desejo de continuar espalhando o evangelho em outras regiões e cidades. Em suas cartas, como a sua primeira carta aos Coríntios, ele menciona o seu plano de seguir para outros lugares como Macedônia e Acaia, para ali continuar o seu trabalho de pregação do evangelho. Além disso, é claro, existiram questões específicas em Éfeso que também contribuíram para a sua partida. Durante sua estadia em Éfeso, Paulo também enfrentou uma oposição cada vez maior por parte dos artesãos que fabricavam ídolos de pratas dedicados à deusa Diana, também conhecida como Ártemis. Sua pregação da verdade do Evangelho estava afetando negativamente estes negócios, o que gerou um tumulto e um grande alvoroço na cidade. Em Atos 20, versículo 1, é mencionado que Paulo despediu-se dos irmãos e partiu para a Macedônia. Por este motivo, ele deixa Éfeso após um período frutífero em seu ministério, provavelmente buscando continuar o seu trabalho de evangelização em outros lugares. É importante ressaltar também que a partida de Paulo de Éfeso não significou o fim do seu relacionamento com a cidade. Ele manteve uma ligação próxima com a comunidade de fé na cidade de Éfeso, como é evidenciado por suas cartas posteriores, especialmente a carta aos Efésios que vamos estudar todo este trimestre, que foi escrito durante a sua prisão em Roma. Esta carta mostra o seu amor e preocupação contínua pelo povo ali de Éfeso, mesmo ele estando à distância. E embora a sua estadia em Éfeso tenha chegado ao fim, o impacto de Paulo para a cidade e o seu vínculo com a comunidade de fé perdurou ao longo da sua vida, por meio de suas palavras e também do legado duradouro do seu ministério. Após o seu tempo em Éfeso, Paulo seguiu em sua jornada missionária para outras regiões, cumprindo o chamado de Deus para levar o evangelho a diferentes lugares e comunidades, sendo fiel ao chamado de Deus até o fim da sua vida. Tem você sido fiel ao chamado de Deus para pregar o seu evangelho? Tenho eu sido fiel a Deus? Pense nisso. Leia sua Bíblia. Seja fiel ao chamado de Deus e que Ele nos abençoe. Este conteúdo está na Web Rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais e convidar os seus amigos para conhecer o nosso canal. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.